Boa noite a todos. Boa noite para o nosso palestrante, doutor Sérgio, doutora Kátia, doutora Carla, Gisela, Ana Paula. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui prestigiando todas as suas palestras e tanto ensinamento, principalmente nessa área que poucos advogados entendem sobre cálculos. É uma honra tê-lo conosco mais uma vez. Gostaria de desejar uma ótima palestra a todos e justificar aqui a ausência dos demais membros da diretoria por sepultamento e por outros compromissos anteriormente assumidos. Boa palestra, pessoal. Boa noite. Só queria complementar aqui as palavras da doutora Sara, que está falando, né, em nome do doutor Rafael, como disse, não pôde estar presente com a nossa diretoria. Esse evento foi realizado juntamente com a diretoria e a Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Americana. Né, estão presentes a doutora Carla, a doutora Gisela, a doutora Ana, membros desta comissão, e a doutora Sara, nossa diretora tão querida, e que faz parte também da nossa comissão. Agradecer aqui mais uma vez a presença do doutor Sérgio Jeromes, e eu vou fazer uma pequena leitura do currículo, que o doutor Sérgio Jeromes é advogado, especialista em direito previdenciário, sócio fundador do escritório Jeromes e Menegal de Sociedade de Advogadas, professor do curso de pós-graduação em direito previdenciário, palestrante, diretor de cálculos do Instituto de Estudo Previdenciário IEPREV e autor das seguintes obras: Cálculo do Benefício Previdenciário na Prática, passo a passo do cálculo do benefício previdenciário antes e depois da reforma da Previdência, que ele já nos adiantou que está sendo atualizado, e também um novo livro que foi sucesso no seu pré-lançamento, né? E esgotou aí, mas já está à venda, o cálculo de liquidação no cumprimento de sentença previdenciária, e que também será tema da palestra de hoje. Então, uma boa palestra a todos. Doutor Sérgio, o senhor está com a palavra. Obrigado, Kátia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Sempre uma honra, né? Mas devo dizer que é uma pena não poder estar aí presencialmente, né? Tivemos um último encontro no início de 2020, foi isso, né? Início de 2020, do lançamento do livro Passo a Passo do Cálculo do Benefício antes e depois da reforma. Uma maravilha, é sempre bacana encontrar com vocês, mas a gente não pode parar, né? Estamos diante de um problema muito sério, um problema mundial, mas a gente ainda tem essas ferramentas para realizar esses encontros. Então, esses bate-papos não pararam, e o que acabou, de uma certa forma, fortalecendo o vínculo que a gente tem com os colegas. Então, eu agradeço, Kátia, o convite que me foi feito, agradecer toda a diretoria da OAB de Americana, a Gisela que aqui está, a Ana, a Carla e Sara. A Sara é sempre uma parceira, né? Os convites anteriores, sempre bem-vindos para poder estar aqui com vocês. Então, a proposta que me foi feita é de falar um pouquinho sobre liquidação de sentença. A gente acaba, por hora, misturando um pouquinho os assuntos, liquidação e cumprimento de sentença, que são coisas bem distintas no direito previdenciário, no cumprimento de sentença previdenciária, que a gente necessita entender um pouquinho. E aí vocês estão vendo aí na tela, né, o livro Cálculo de Liquidação no Cumprimento de Sentença Previdenciária. Esse, acho que era o primeiro livro que eu pretendia escrever, antes de todos os outros, né? Antes de falar de cálculo do benefício na prática, que traz muitas revisões de benefícios, e depois o cálculo da RMI antes e depois da reforma, a ideia era escrever este livro. Mas tivemos quase urgência, né? Os assuntos foram borbulhando, revisões de benefício, depois a reforma da Previdência, que me acabaram impedindo de escrevê-lo, e eu fiz agora. E a ideia era mesmo trazer um pouquinho da prática da advocacia previdenciária na fase de cumprimento de sentença. Eu não sei se vocês sabem, mas além de professor, eu digo que eu sou advogado e depois professor, né? A advocacia para mim é muito forte, e eu tenho uma atuação muito frequente em cumprimento de sentença previdenciária, não só em cumprimentos de sentença em processos que são meus, que são do meu escritório,
mas também de processos de outros colegas. Isso, de uma certa forma, trouxe uma experiência prática muito importante e eu coloquei aí muito disso na obra para trazer para vocês o que é relevante na execução de sentença previdenciária, o que é que eu preciso me preocupar mais para poder extrair do processo previdenciário tudo aquilo que lhe foi concedido na sentença, porque é comum a gente identificar em cálculos de liquidação de sentença que não foi extraída dela toda a quantia, né? Transformando aquilo em números, o segurado quase sempre recebe menos do que lhe é devido. E nem sempre, né, isso acontece com o segurado. Posso dizer que na maior parte dos casos isso acontece com o advogado. O advogado recebe menos honorários de sucumbência do que tem direito, né? Isso é um ponto que diz respeito somente à advocacia previdenciária. E eu trouxe bastante disso no livro também. Como que a gente tem ou deve observar e calcular os honorários advocatícios de forma correta, né? Vou trazer aqui alguns detalhes, alguns acontecimentos que a gente identifica na prática. Então está aqui já, né? A Kátia bem disse, foi sucesso de pré-lançamento, nós tivemos a ideia de iniciar o livro antes de iniciar a venda, né? No pré-lançamento, antes da existência dele. E o plus que a gente trouxe era o livro com dedicatória, né? E para nossa surpresa, tivemos que parar as vendas, porque eu não teria tempo de ficar em BH assinando os livros, né? Tive que assinar 300 exemplares com o maior prazer da vida. E eu já vi que o Aparecido Berlanga está aí, aqui nos comentários. Eu peguei, o Aparecido, eu peguei o seu livro e lembrei de você, tá? Eu estive em Campinas, acho que foi em Campinas, né, Sara? Nós tivemos um evento em Campinas e eu estava com esse livro ainda no lançamento e eu tenho uma foto com o Aparecido Berlanga recebendo esse livro das minhas mãos. Então, de novo, Aparecido, dessa vez eu não vou poder tirar a foto com você, pelo menos agora, mas assinei o seu livro com muito carinho, porque lembrei da sua pessoa, tá? Não esqueço de você. Então, a ideia, escrevendo esse livro, é trazer mesmo um pouco do dia a dia da advocacia previdenciária. Então, veja só, quando a gente fala de liquidação de sentença, isto acontece no momento anterior ao início da fase de execução. Liquidar a sentença é transformá-la em números, dar um valor para ela. Porque é comum no direito previdenciário a gente identificar sentenças que condenam na concessão do benefício previdenciário, né, com a devida correção monetária, juros e honorários advocatícios. Então, observe que nessa sentença que condena na concessão do benefício acrescido de correção monetária, juros e honorários, nós temos alguns parâmetros, os parâmetros iniciais para elaboração do montante total devido na fase de execução. Mas não temos, naquele momento, pelo menos, a quantia que é devida para o segurado. Quando isso acontece, é necessário, pelo menos, a elaboração de cálculos básicos, né? Porque a gente tem no direito previdenciário sentenças que são líquidas e sentenças que são ilíquidas. E a jurisprudência já decidiu que sentença líquida não precisa ter valor, como acontece quase sempre no Juizado Especial Federal. A gente tem uma sentença já com os cálculos do valor do benefício previdenciário e do valor total devido, né, na execução. Isto sim é uma sentença completamente líquida, mas a jurisprudência já decidiu que se a sentença informar os parâmetros, né, qual a espécie do benefício, qual o índice de correção monetária, qual o índice de juros e o percentual de honorários advocatícios, esta é uma sentença líquida também. É claro que eu não vou precisar iniciar um incidente de liquidação de sentença quando eu tenho os parâmetros iniciais, já que a jurisprudência considera essa sentença como sendo líquida. Então, veja, quando eu tenho uma sentença com os parâmetros, nós vamos elaborar cálculos aritméticos simples, sem necessidade de instaurar um procedimento de liquidação de sentença. Eu só vou precisar instaurar esse procedimento de liquidação de sentença quando precisarmos, por exemplo, chamar a contadoria judicial para se manifestar entre um cálculo e outro. Isso acontece no direito previdenciário, né? Às vezes a gente faz cálculos lá na execução, o juiz intima o INSS para se manifestar, ele apresenta impugnação ao cumprimento de sentença,
e depois o juiz chama a contadoria para analisar qual dos cálculos está correto. Quando eu preciso chamar a contadoria para se manifestar e apresentar a correção de um ou de outro cálculo, nós estamos num procedimento de liquidação de sentença. Agora, se isto não acontecer, alguma das partes apresentar um cálculo e a parte contrária aceitar, sem a necessidade de chamar a contadoria judicial, nós não instauramos, então, um procedimento de liquidação de sentença, porque a jurisprudência considera que aquela sentença que contém parâmetros mínimos para elaboração de cálculos é uma sentença líquida. Mas a liquidação de sentença é aquele procedimento que acontece quase sempre antes do cumprimento de sentença, quando a gente vai apresentar valores, né? Tornar a sentença palpável sob o ponto de vista matemático. Como a gente não faz isso no direito previdenciário, a gente não inicia a liquidação de sentença antes do cumprimento de sentença, então vamos partir, depois do trânsito em julgado da sentença, para a instauração da fase de execução. Né? A fase de execução com procedimento genérico, contra a Fazenda Pública, a gente utiliza o cumprimento de sentença, tá? Está lá no artigo 534 do Código de Processo Civil. Uma das perguntas mais simples que eu costumo receber é qual é o momento ideal para iniciar a fase de cumprimento de sentença no processo previdenciário. A gente tem, por determinação constitucional, que eu só posso expedir precatório ou RPV, né? O segurado só pode receber valores a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, o ideal é que a gente tenha, pelo menos, o trânsito em julgado parcial de uma sentença para, então, iniciar o cumprimento daquela decisão. Até porque, contra o poder público, não se admite o procedimento da execução provisória. A gente tem alguns resquícios de possibilidade de cumprimento de sentença definitiva parcial. O STF decidiu isso recentemente no tema 28, que é possível o cumprimento definitivo parcial da sentença, mas o cumprimento provisório não. A gente até discute um pouquinho mais sobre isso no momento posterior. Então, quando eu tiver o trânsito em julgado da sentença, seja ele definitivo, na íntegra, né, ou parcial, a gente pode inaugurar o cumprimento de sentença, na forma do artigo 534. E o que diz o artigo 534? Que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o exequente deve apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Aqui está uma das informações mais importantes para o direito previdenciário, porque a gente define quem deve, qual é a parte legítima, né, que tem o dever de iniciar a execução no processo previdenciário. Pelo artigo 534, é o exequente. Não se admite legalmente, por ordem do Código de Processo Civil, que a parte executada inaugure o procedimento de cumprimento de sentença. E já era assim no Código de Processo Civil de 1973. Se a gente fizer a leitura do artigo 730, vamos concluir que naquela oportunidade já o exequente estava obrigado a iniciar a fase de execução. Se a gente faz a leitura do 730, está escrito lá, na execução contra a Fazenda Pública, citar-se-á a parte devedora para querendo opor embargos à execução. Então, veja, se eu vou citar a parte devedora para opor embargos, quer dizer que alguém antes iniciou o processo de execução, né? Então, obviamente que é a parte exequente. Então, já era dever do segurado como exequente iniciar a execução no ordenamento processual anterior e agora, muito mais claramente, a gente identifica isso no artigo 534 do CPC. Porque o exequente apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Você pode questionar onde eu vou encaixar, então, a execução invertida nessa conversa. É importante, para que a gente entenda o que é execução invertida, primeiro identificar quem tem o dever de iniciar a fase de cumprimento de sentença. Está claro aqui, como nós acabamos de dizer, que é o exequente a parte obrigada a iniciar o cumprimento de sentença, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, que são os cálculos que a gente deve realizar para iniciar a fase de execução. Quando eu inverto a execução, eu entrego para a parte contrária, que é o executado, o dever de apresentar os cálculos, dando início à fase executiva. O que é que tem de ruim
ou de bom nessa conversa, de inverter a execução? Vocês sabem que eu sou um crítico da execução invertida. Embora o STF tenha acabado de julgar a DPF, quase não deu tempo de eu atualizar no livro, né? Eu mandei o livro para a gráfica num dia e ele teve que voltar para eu atualizar. O STF julgou a DPF 219 para dizer que no procedimento do Juizado Especial Federal é dever da Fazenda Pública apresentar cálculos. Então a gente tem uma determinação agora jurisprudencial de que a Fazenda Pública deve, no Juizado Especial Federal, no procedimento de execução invertida, apresentar cálculos. Eu até escrevi uma nota que foi publicada no Migalhas e também no IEPREV, trazendo aí algumas informações sobre esse assunto. Veja, não tem nada de ruim inicialmente na inversão da execução, desde que, quando o segurado receber os cálculos apresentados pela parte contrária, analise-os e, se for o caso, apresente manifestação. O que tem de ruim na história da execução invertida é que muitos segurados aguardam a entrega dos cálculos para concordar e encerrar a execução. Não é? Aqui a gente corre um sério risco. Há um perigo muito grande na execução invertida quando a prática é esta, aguardar os cálculos para aceitar e encerrar a execução. Até porque, eu vou dizer daqui a pouco para vocês, que é muito comum na advocacia previdenciária, vem diminuindo isso aos poucos, mas é muito comum, que o advogado receba menos honorários do que tem direito. Então, o primeiro prejudicado nessa história é a advocacia. E também corre o risco o segurado. Porque, vejam, se não tivesse risco nenhum, não existiria revisão de benefício previdenciário. Quando eu aceito os cálculos apresentados pelo INSS, eu vou correr diversos riscos. O primeiro deles é que o INSS tenha calculado a renda mensal do benefício incorretamente. Se você está discutindo numa ação de concessão a busca de um benefício de aposentadoria por idade, por exemplo, é muito comum que o INSS apure incorretamente o valor da renda mensal inicial da aposentadoria por idade. E o que é que a gente pretende no cálculo de liquidação de sentença? É calcular as parcelas em atraso. As parcelas em atraso têm origem na renda mensal inicial. Tá? Então, se a renda mensal inicial for calculada a menor, o montante total devido na execução também estará. Perfeito? Então, veja, o que eu tenho que observar primeiro na execução é se o valor da renda mensal inicial está correto. Porque depois que eu identifico a correção da renda mensal inicial, a gente pode prosseguir com o cálculo de execução, né? Aplicando correção monetária, juros e depois calculando honorários advocatícios. Se você aceitar um cálculo em execução invertida apresentado pelo INSS e a renda mensal inicial estiver incorreta, o segurado vai receber benefício a menor a vida toda e ainda o montante total devido no processo também estará. É muito famosa a história que eu conto para vocês, num processo em que não é meu processo, eu atuei apenas na manifestação aos cálculos do INSS, isso está em todos os meus materiais. O INSS, num processo do ano de 2002, iniciou a execução invertida em 2017. Apresentou o cálculo de renda mensal inicial e o valor dos atrasados. O valor dos atrasados de R$350 mil. Já é um valor bacana, né? Um valor bem interessante. Só que quando a gente avaliou os cálculos do INSS, chegamos à conclusão de que o valor efetivamente devido era de R$1.050.000. Porque havia erro na renda mensal inicial, erro na correção monetária e erro nos juros. Então imagine o seguinte, se você recebe um cálculo desses em execução invertida e concorda com os cálculos. O prejuízo é gigantesco, né? Mas vejam, este é um dos cálculos que nós vimos o erro. Imagine quantos nós não vimos, concordamos e o segurado recebeu a menor. Eu posso dizer para vocês com propriedade que isso acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém recebendo menos do que devido. Por dois motivos, ou por aceitar os cálculos em execução invertida ou por realizar cálculos incorretamente. Não vejo problema nenhum na execução invertida, desde que o segurado vá analisar os cálculos e estiver incorreto apresentar manifestação. O problema é quando a gente aceita o valor apresentado para encerrar a execução. Né? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é na viabilidade da execução invertida. Tá? A gente corre muito risco aqui. Então, veja,
Você pode dizer ainda que a execução invertida torna o processo célere, a gente recebe logo e encerra a discussão. Isto servia até o Código de Processo Civil de 2015, o CPC atual, isto até que se justificava um pouco. Mas agora, no novo Código de Processo Civil, se o INSS apresentar um cálculo e eu quiser discutir, porque identifiquei que ele está incorreto, na seguinte situação, o INSS apresenta um cálculo de R$70 mil e eu identifico que o valor efetivamente devido é de R$100 mil. Nessa situação, eu posso receber o valor incontroverso e continuar discutindo na execução o valor controvertido. Então, não se justifica mais aceitar o cálculo apresentado para acabar com o processo, porque senão a gente vai tomar prejuízo e não receber nunca. Não. Eu posso hoje receber o valor incontroverso e continuar discutindo a quantia controvertida. Isso porque, depois de apresentado o cálculo, e aí vamos imaginar que quem iniciou o cumprimento de sentença foi o segurado, o INSS vai ser intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Isso na forma do artigo 535 do CPC. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o INSS pode identificar equívocos e apontar excesso de execução, por exemplo. Veja, você inicia a execução com um cálculo de R$100 mil. O juiz intima o INSS para querendo apresentar impugnação. O INSS apresenta impugnação dizendo que há excesso de execução. O segurado está cobrando quantia superior à que consta no título e aponta um valor de R$70 mil como devido. O segurado com cálculo de R$100 mil e o INSS com cálculo de R$70 mil, apresentando isso em impugnação. Quando isso acontecer, novamente o segurado vai ser intimado para se manifestar da impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui nós estamos num procedimento em que o segurado iniciou a fase de cumprimento de sentença. O segurado junta cálculo, o INSS apresenta impugnação e logo em seguida o segurado volta para o processo a fim de apresentar manifestação à impugnação. Eu tenho 3 atos processuais importantes. Quando a gente inverte a execução, é o INSS que apresenta cálculo primeiro, depois o segurado vai ser intimado para se manifestar sobre o cálculo apresentado pelo INSS. Olhem, o segurado, o exequente, não apresenta impugnação ao cálculo. A impugnação é meio de defesa do devedor na fase de cumprimento de sentença. Na execução invertida, o segurado é intimado para se manifestar do cálculo apresentado pelo INSS. E quando o segurado se manifesta, aí sim o INSS vai ser intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. E depois o segurado é chamado de novo para falar sobre a impugnação, se ela acontecer. Observe que quando a gente inverte a execução, temos um ato processual a mais. Temos 4 atos processuais e não 3. O STF, quando julgou a DPF 219, o fez baseando-se no princípio da celeridade e economia processual. Se a gente usar isto no procedimento comum, não tem economia nem celeridade, porque temos atos processuais a mais. Né? Agora, o que é importante na fase de impugnação é que se o INSS discordar do cálculo apresentado pelo INSS, ele tem que apontar imediatamente o valor que entende devido. No exemplo que eu dei, o segurado juntou um cálculo de R$100 mil e o INSS, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou um valor de R$70 mil, entendendo ser devido essa quantia. Obrigatoriamente, por conta do parágrafo 2º do artigo 535, quando o INSS discordar do cálculo, ele tem que apresentar o valor que entende devido. Ora, eles fazem isso. Tá? Além de apresentar o valor que entende devido, eles juntam cálculos, planilhas, inclusive. Né? Algo que a gente não faz muito bem, eles fazem. Pelo menos tem sistema para isso. Por que isso é importante? Na impugnação ao cumprimento de sentença, o INSS apontar o valor que entende devido, por conta da disposição contida no parágrafo 4º do artigo 535. Se você juntou um cálculo de R$100 mil, o INSS, em impugnação, apresenta R$70 mil, ele acaba de reconhecer que R$70 mil é o valor devido. E, neste caso, o segurado deve receber imediatamente essa quantia, a quantia incontroversa. É o que está no parágrafo 4º do artigo 535. Né? Em caso de impugnação parcial, a parte não questionada deverá ser objeto de pagamento imediato.
Como que a gente operacionaliza isso? Quando o segurado é chamado, o exequente é chamado para apresentar manifestação à impugnação, na petição de manifestação, no primeiro tópico, a gente vai dizer do pagamento imediato do valor incontroverso, né? E vai apontar que o INSS apresentou o cálculo de R$70 mil, entendendo ser este valor devido, então, por torná-lo incontroverso, deve ser quitado imediatamente. R$70 mil na execução contra a Fazenda Pública Federal é objeto de pagamento por precatório. Então, haverá a expedição de um precatório parcial e a gente continua discutindo no processo a diferença de 70 mil para 100 mil reais. Isso é bastante comum no processo previdenciário. Quando eu comecei a falar disto, lá em 2017, né, chamaram a atenção para essa possibilidade, havia ainda muita decisão de juízes indeferindo o pagamento imediato do valor incontroverso. A gente interpunha agravo de instrumento e o tribunal reformava e reforma todas as decisões. Hoje é muito mais difícil, aqui na terceira região, encontrar decisões indeferindo o pagamento imediato do valor incontroverso. Mas existem ainda decisões, até porque eu tenho agravos de instrumento tramitando nesse sentido. Tá? Por que que isto é, mais uma vez, importante? Porque eu recebo a quantia incontroversa imediatamente, sem ter que abrir mão do restante. Né? A justificativa antes era, recebe logo, aceita logo o cálculo para acabar o processo e receber a quantia. Já existia essa possibilidade. Há um julgado do STF de 2006, não vou me recordar o número de cabeça agora, que já possibilitava a expedição de precatório para pagamento de valor incontroverso. E a própria Advocacia Geral da União emitiu, à época, a súmula 31, e a súmula 31 vai nesse sentido. O INSS, a Advocacia Geral da União já concordava, antes do CPC atual, com a expedição de precatório do valor incontroverso. Mas a jurisprudência entendia isso como execução provisória, que contra a Fazenda Pública não é permitido, ou como fracionamento de execução para recebimento em precatório ou em RPV. Aqui, há fracionamento da execução? Até há, mas não há vontade de manobra para fracionar a execução, até porque o STF, quando julgou o tema 28, disse que é possível a expedição de precatório da parte da sentença que se tornou incontroversa, que se tornou imutável. E disse o seguinte, eu vou observar para adequação, enquadramento em precatório ou RPV, o valor total da execução, e não aquela quantia incontroversa. Então, imagina a seguinte situação, eu apresentei um cálculo de 100 mil reais. Na fase de impugnação, o INSS diz que só me deve 50. 50 mil reais é viável o pagamento através de RPV, mas eu não vou receber 50 mil reais por RPV, porque o valor total da execução é de 100 mil reais. Né? Para evitar manobras a fim de fracionar a execução, o que é vedado, inclusive, pela Lei 8.213. Essa talvez seja a parte mais importante que a gente tem neste momento processual, receber o valor incontroverso e continuar discutindo a execução com relação ao valor controvertido. Outro ponto bem importante, que surgiu primeiro em decisão no IRDR 18 do TRF da 4ª Região, que é a possibilidade de cumprimento definitivo parcial da sentença. Acho que muita gente aqui deve ter pelo menos algum exemplo de uma situação que se enquadra no cumprimento provisório da sentença. O exemplo mais clássico é um que aconteceu comigo, várias vezes, inclusive. Ingressamos com uma ação de concessão de auxílio-acidente, a sentença é procedente para conceder o auxílio-acidente, o INSS recorre da sentença e o Tribunal de Justiça mantém a sentença de procedência. É devido o benefício previdenciário e determina que a correção monetária dos atrasados será feita pelo INPC, por exemplo. O INSS apresenta recurso especial, não faz mais isso agora, mas fazia muito, né? Apresenta recurso especial pretendendo a aplicação da taxa referencial como correção monetária e não com o INPC. Ele só apresentou o recurso para discutir correção monetária, aceitando a concessão do benefício previdenciário. Só que não tem liminar naquele benefício, não tem tutela determinando a implantação imediata da prestação. O tribunal determinava a suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 810,
Então, o segurado ficava sem receber nada. Ficava sem benefício e sem as parcelas em atraso, porque o processo está suspenso. Mas veja, o INSS não recorreu para discutir a concessão do benefício previdenciário. Ele só quer discutir a correção monetária. Não existe uma parte nessa sentença que já transitou em julgado? De fato, existem duas. A concessão do benefício previdenciário e a correção monetária das parcelas pela taxa referencial. Afinal, ele quer aplicar a taxa referencial. Poderia eu, então, iniciar o cumprimento de sentença definitivo, não provisório, para receber o benefício mensal e receber os atrasados corrigidos pela taxa referencial? Sim, foi o que disse o STF no tema 28. Eu posso iniciar o cumprimento de sentença daquela parte da sentença que tornou-se imutável. Sobre ela não recai recurso. Isso acontece muito no processo previdenciário. Você tem a concessão de um benefício e o tribunal não majorou os honorários advocatícios. E você recorre especial para majorar a sucumbência. Agora, esse seu recurso, que só pretende majorar os honorários de sucumbência, vai atravancar todo o restante do processo, porque o processo vai para o STJ. Não poderia eu iniciar o cumprimento de sentença para executar todas as outras partes, exceto honorários advocatícios? É possível. Isto é, cumprimento de sentença definitivo, mas parcial da sentença, não de todo o conjunto. Isto é também bastante importante, porque às vezes a gente deixa, como advogado, de recorrer para majorar sucumbência para não prejudicar o segurado, mas não vai. Eu posso discutir sucumbência e iniciar o cumprimento de sentença de todo o restante do julgado que tornou-se definitivo. Tá? Isso é bastante importante. Não se trata de execução provisória, e sim de execução definitiva de parte da sentença e daquela parte sobre a qual não recai recurso. Então, esses são os pontos mais importantes. E no livro, eu trouxe, eu nunca tinha feito isso, vocês sabem, né? Mas tem vários modelos de petição aqui agora. Então, tem modelo de petição de abertura de cumprimento de sentença, tem modelo de petição de manifestação ao cálculo, de manifestação à impugnação, tem modelo de agravo de instrumento, modelo de apelação. Eu sempre resisti muito a essa ideia de apresentar modelos de petição, né? Que eu acho que essa é uma coisa tão pessoal, né? Que eu me incomodava um pouco. Mas agora está aí, chega, né? Chega disso e não são modelos simples, tá? Modelo de agravo de instrumento e apelação são processos, são recursos do escritório que estão no livro para vocês. É claro que a petição ela tem que ser adaptada para o caso concreto, é óbvio, né? Porque quando eu falo de manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença, eu vou apresentar manifestação sobre aquilo que foi impugnado. Então, o modelo que eu trouxe, obviamente, pode não se enquadrar ao seu caso concreto. Pode ser que o INSS impugnou para discutir sucumbência, e aqui no meu modelo, a manifestação é para discutir correção monetária. Mas é para que você tenha uma ideia de como a coisa deve funcionar. Este primeiro momento, a gente discute muito questões processuais. Como iniciar o cumprimento de sentença? Em petição simples, após o trânsito em julgado. Se houver manifestação, aliás, se houver impugnação, então a gente vai apresentar manifestação, a impugnação ao cumprimento de sentença, e depois o juiz vai decidir qual das partes está correta nos cálculos apresentados. Mas quando a gente fala de cálculo para a fase de cumprimento de sentença, aqui sim, cuidados devem ser tomados. Né? E eu separei no livro, eu fiz da seguinte forma. Eu disse que sempre que você for realizar um cálculo de cumprimento de sentença ou se manifestar de um cálculo apresentado pelo INSS, você tem que observar com cuidado 5 pontos do cálculo. Né? Sabe quando chegou um cálculo para você se manifestar? Por onde eu começo? O que é mais importante? Eu vim estudando isso ao longo do tempo para identificar o que é relevante e trazer facilidade para a advocacia previdenciária. Aliás, a Kátia acabou esquecendo, né, Kátia, de falar do sorteio do livro, né? Eu disponibilizei um exemplar aqui para... Não sei como a Kátia vai fazer o sorteio. Eu coloquei no bate-papo. Ah, bacana. Tá, legal. A Neide Elias apareceu aí. Faz tempo que eu não vejo a Neide Elias. Ela estava sempre nos eventos e agora tinha sumido, apareceu. Então, vamos lá. É bom identificar 2 momentos importantes.
as questões processuais, como que eu devo lidar com o cumprimento de sentença, e apresentado o cálculo, o que que é importante? Existem 5 pontos importantes no cálculo, não que não existam outros, né? Mas 5 são relevantes. Primeiro, o valor da renda mensal inicial. É o primeiro ponto que eu tenho que olhar no cálculo. Esqueça todo o restante. Porque o que é que a gente pretende na execução? Cobrar as parcelas em atraso. Eu faço muito uma relação com execução de alimentos. Até porque execução de alimento quase todo advogado fez. Quando você faz execução de alimentos, o que é que você quer cobrar? Você quer cobrar os alimentos que não foram pagos mensalmente. Aqui no direito previdenciário é idêntico. Eu quero cobrar o benefício que não foi pago no momento oportuno, não foi pago mensalmente. Ou, se tratar de uma ação de revisão, a diferença entre um benefício e outro que é devido em cada mês dentro daquele período que você está executando. E lá na execução de alimentos, é claro, você vai se preocupar com a correção monetária, com juros e se houver honorários advocatícios, mas o primeiro ponto que você tem que observar é o valor mensal dos alimentos. Será que ele foi calculado corretamente? Porque se ele foi calculado de forma incorreta a menos, o alimentando vai receber menos. E aqui no processo previdenciário é a mesma coisa. O que é que eu preciso observar? Se o valor do benefício que você está executando foi calculado corretamente. E quando eu falo corretamente, não é admitido valor maior nem menor, é o valor que deve ser. Tá? Até porque eu posso contar algumas histórias para vocês de processos em que o INSS calculou o benefício com valor muito superior ao que era devido. É claro que isso acontece com baixa frequência, muito baixa mesmo. Mais comum acontecer é valor inferior. Se você fizer um cálculo de execução, considerando o valor do benefício a menor, todo o restante está lá. Primeiro ponto é identificar se a renda mensal inicial foi calculada corretamente na concessão ou na revisão. Por que eu falo isso? Existe um caso que é muito comum, gerar equívoco e valor de benefício a menor. Quando você olha para o CNIS do segurado, estão faltando um monte de salários de contribuição. Ou estão faltando alguns salários de contribuição. Se o INSS calcular o benefício com base no CNIS, diante da ausência de salários de contribuição, pode ser que o benefício previdenciário tenha um valor inferior ao efetivamente devido. Então, é no momento da execução que eu vou apontar este equívoco. Não posso aceitar o cálculo do INSS se o valor da renda mensal inicial estiver errado, né? Por isso que eu falo do perigo que é aceitar o cálculo em execução invertida. Segundo ponto, é a evolução da renda mensal inicial. Veja, se o segurado se aposentou no ano de 2010 recebendo R$1.000, ele não está recebendo R$1.000 em 2021, até porque o benefício sofre correção monetária anualmente, a partir de 1994. Eu devo observar se os índices de correção monetária aplicados ao benefício estão corretos. Tá? Esse é um ponto que a gente deve observar. Não temos muito problema com relação a isso. Se a gente estiver falando de correção monetária de renda mensal inicial, a gente pode ter problema no reajuste quando se tratar de pensão por morte, aposentadoria por invalidez concedida antes da reforma da Previdência e auxílio acidente concedido por transformação de auxílio-doença e aposentadoria também concedida por transformação de auxílio-doença. Até porque existe uma característica muito interessante no primeiro reajuste de cada benefício. E quando a gente tem transformação de benefício, de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, ou de aposentadoria para pensão por morte, os critérios de reajuste são diferenciados. Então, é comum, não administrativamente, mas na contadoria judicial e na procuradoria do INSS, falando de cálculo em execução de processo, acontecer equívoco no primeiro reajuste, equívoco para menos. Né? Então, se o reajuste primeiro estiver errado para menos, o segurado vai receber o benefício incorreto a vida toda. Isso vai gerar também atrasados em valor inferior ao efetivamente devido. Terceiro ponto, correção monetária. Olha, eu calculei o benefício previdenciário, tenho que evoluir aquela renda e depois aplicar correção monetária sobre o valor devido. A gente já teve muito problema com correção monetária.
não é? E não preciso dizer nem que é um problema que aconteceu muito distante da gente. Não. A gente teve uma definição do índice de correção monetária devida ou aplicada nos débitos da Fazenda Pública em 2020, quando o STF definiu o tema 810 para dizer que a taxa referencial é inconstitucional e que no lugar da TR a gente aplica o INPC ou o IPCAI. A gente não tem mais muita discussão com relação à correção monetária, mas fiquem atentos, né? Porque às vezes a sentença determina a aplicação do IPCAE e não do INPC, e o INSS acaba invertendo a aplicação dos índices de correção monetária. Isso gera equívoco também no valor dos atrasados. A ideia é, sempre que a gente for fazer cálculo em execução de sentença, observar o que está no título executivo judicial, observar o que está na sentença. O que a sentença mandou fazer? Aplicar qual índice de correção monetária? Então, temos que aplicar o que está lá. Até porque era muito comum isso acontecer antes do julgamento do tema 810, isso não acontece mais, o INSS querer rediscutir o índice de correção monetária na fase de execução. Imagina aquela sentença, que era muito comum, transitou em julgado mandando aplicar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor como correção monetária. A sentença transitou em julgado com a aplicação do INPC na correção monetária. E quando o INSS apresentava cálculo na fase de cumprimento de sentença, corrigia monetariamente aplicando a taxa referencial. Para dizer que esse assunto ainda não estava definido, que o STF ainda ia julgar a correção monetária, ora, mas o título executivo determina a aplicação do INPC. Posso eu querer rediscutir a sentença na fase de execução? Não posso. Artigo 509, parágrafo 4º do CPC. Isto não serve só para o INSS, serve para o segurado também. Querem ver só? Acontece aos montes no processo previdenciário. Distribui-se uma ação de concessão de aposentadoria por idade. Aquela petição linda, né, porque existem muitas petições boas, discutindo os requisitos de acesso ao benefício de aposentadoria por idade. Mas ninguém fala nada sobre o valor do benefício naquela petição inicial. A sentença procedente manda conceder o benefício de aposentadoria por idade. Também não fala nada sobre o valor do benefício. Há recurso do INSS contra a sentença. O tribunal mantém a sentença, mas também não fala nada sobre o valor do benefício. Transitou em julgado, agora a gente vai iniciar a execução. Na execução, o INSS apresenta cálculo com benefício no valor de um salário mínimo. E é neste momento que você observa que, na verdade, está errado esse cálculo. Não é um salário mínimo o valor da renda mensal inicial, porque estão faltando salários de contribuição no CNIS, e o INSS só observou o CNIS quando calculou o benefício previdenciário. Então eu pergunto, em algum momento do processo, a gente discutiu esta ausência de salário de contribuição no CNIS? Se a resposta for negativa, posso eu fazer agora na fase de execução? Não posso. Temos uma decisão importante no agravo de instrumento no TRF, da terceira região, em que era exatamente essa discussão. Ninguém falou nada sobre cálculo no curso do processo. O INSS calculou o benefício de acordo com as informações que estavam no CNIS. Quando eu apresentei a manifestação ao cálculo do INSS, eu disse o seguinte, olha, a renda mensal inicial foi calculada incorretamente. No CNIS estão faltando salários de contribuição. O juiz decidiu da seguinte forma, não é possível rediscutir a lide na fase de execução. Ele está certo, não pode mesmo. Só que havia um argumento naquele processo. Embora eu não possa rediscutir a sentença na fase de execução, e eu concordo, mas naquele processo havia como prova nos autos a carteira de trabalho e os olerites do segurado. Embora ninguém tenha falado nada sobre a ausência de salário, sobre o cálculo do benefício, mas quando o INSS foi calcular a renda mensal inicial, não poderia ter olhado só o CNIS, porque existiam outras provas no processo. E no agravo de instrumento, o TRF disse dessa forma. De fato, não é possível discutir fato novo na fase de execução. Mas o INSS não pode calcular o benefício apenas com base no CNIS, se existem outras provas nos autos. Agora, a questão é, e se não existissem outras provas no processo?
o segurado ficaria com um benefício inferior ao que lhe é devido. Ah, mas isso para sempre? Não. Eu teria que ingressar com uma nova ação de revisão de benefício e correndo o risco de perder os atrasados por conta da prescrição quinquenal. Então, o INSS não pode apresentar discussão nova na fase de execução, mas o segurado também não. Tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Após a correção monetária, que é o terceiro ponto do cálculo que a gente deve observar, vem a incidência de juros. Não é? Esse ponto, a incidência de juros, não tem muita discussão também no processo previdenciário. Temos talvez uma problemática por conta da aplicação de juros de poupança ao débito da Fazenda Pública. A partir de 2012, com uma alteração na lei que rege a caderneta de poupança, os juros lá aplicados são diferenciados. Quais são os percentuais de juros aplicados à caderneta de poupança? 0,5%. Mas 0,5% quando a Selic anual for superior a 8,5% ao ano. Quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a gente vai aplicar percentual de juros mensal inferior a 0,5%. Quanto é que está a Selic agora? 3,5% ao ano. Qual é o percentual de juros que a gente aplica no débito da Fazenda Pública? 0,2% mais ou menos. Quanto menor estiver a Selic, menor o percentual de juros que aplica no débito da Fazenda Pública. Isso a gente não consegue discutir muito, até porque quando o STF julgou o tema 810, declarou constitucional os juros de poupança. Mas qual é o pulo do gato aqui? Algumas sentenças, tem um juiz de uma das varas federais previdenciárias aqui da capital, eu já vi várias sentenças dele mandando aplicar os juros de 1% ao mês. Juros de 1%, né, ao débito. Quando a gente for fazer o cálculo, aplicamos juros de 1%. E várias dessas sentenças transitaram em julgado assim, ou porque o INSS não recorreu, ou porque o tribunal não reformou a incidência de juros. Perfeito? Mas olha o que acontece. A sentença transitou em julgado mandando aplicar os juros de 1% ao mês. Se o INSS fizer cálculo em execução invertida, ele vai aplicar juros de poupança, muito inferior ao percentual de 1%. Aí, de novo, eu te pergunto, se a sentença transitou em julgado mandando aplicar os juros de 1%, pode a autarquia tentar modificar esse percentual na fase de execução? Não. Então, tomem cuidado com o que consta na sentença. Qual é o percentual de juros? Se é 1%, eu devo aplicar 1%. Por fim, o quinto ponto, e o mais crítico de todos, diz respeito a honorários de sucumbência. Não deveria ser assim, mas o é. Primeiro, que no processo previdenciário a gente tem, por decisão do STJ, a aplicação da súmula 111. Que diz a súmula 111 do STJ? Que eu só posso cobrar honorários sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença. Ora, mas e as parcelas que vencerem depois da sentença, quando eu tenho interposição de recursos? Essas parcelas serão quitadas, serão pagas ao segurado, mas não servirão de base de cálculo para honorários de sucumbência. Isso é trágico, não é? E a súmula 111 pautou-se na seguinte justificativa: se eu determinar honorários somente sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença, eu vou desestimular a interposição de recursos, né? Como se só o segurado interpusesse recurso. A maior parte dos recursos são por parte do INSS. E quando a gente interpõe recurso, eu já vi, tá, gente? Muitos recursos protelatórios, mas não é a maioria. Na maior parte dos casos, o benefício previdenciário, na sua integralidade, é concedido depois do julgamento de um recurso. Então, não se justifica a imposição da súmula 111 para desestimular a interposição de recurso. Até porque, se fosse assim, não seria só aplicado para o direito previdenciário, seria aplicado para as outras matérias também. Lá no cível, por exemplo, na execução de alimentos, na execução de aluguéis, né? Eu só vou poder aplicar honorários sobre os aluguéis vencidos até a data da sentença para desestimular a interposição de recurso. Por que isso só é aplicado para o direito previdenciário? Agora vejam,
qual cuidado você tem que tomar aqui? Até porque a súmula 111 continua sendo aplicada. Eu sei que a Kátia já falou sobre isso no grupo, eu já observei, mas a realidade é outra para a gente, né? Na prática, a realidade é outra. A súmula 111 continua sendo aplicada. Agora, eu tenho que aplicá-la corretamente. Isso é importante. O que quer dizer a súmula 111? Que eu só vou cobrar honorário sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência. E se a sentença for de improcedência, então eu tenho mesmo que interpor recurso. Se o tribunal reformar a sentença de improcedência, então honorários de sucumbência sobre as parcelas que vencerem até a data da decisão que concedeu o benefício no tribunal. Esta é a interpretação da súmula 111. Eu vou aplicá-la sobre a decisão que conceder o benefício previdenciário. No TRF da 4ª região, nós temos a súmula 74 ou 76. Me fugiu da mente agora. Essa súmula diz o seguinte, que só haverá incidência de honorários sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença de procedência ou da decisão que reformar a sentença de improcedência. Isso a gente estende a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Existem outras diversas decisões que dizem o seguinte, que eu só vou aplicar, que eu devo aplicar honorários de sucumbência até a data da decisão que conceder o benefício previdenciário. Porque pode ser que eu tenha uma sentença de parcial procedência. Imagina naquela sua ação em que você pleiteia duas coisas. A conversão de período especial em comum para que o segurado atinja o tempo de contribuição mínimo necessário, então, ter direito ao benefício previdenciário. A sentença ela é parcialmente procedente, reconhece só uma parte dos períodos especiais para converter em comum. E só essa parte que a sentença reconheceu como especial não permite a concessão do benefício porque não completou o segurado o tempo mínimo de contribuição. Então, eu tenho uma sentença parcialmente procedente, mas que não concedeu o benefício por falta de tempo de contribuição. Neste caso, o que é que você faz? Recurso de apelação, para que os outros períodos sejam reconhecidos como especiais, convertidos em comum, gerando direito ao benefício previdenciário. E o tribunal reforma a sentença de parcial procedência para procedente. Agora, onde foi concedido o benefício? Somente na decisão que reformou a sentença de parcial procedência. Sucumbência, então, até a decisão que concedeu o benefício previdenciário, ainda que a sentença seja parcialmente procedente. Se eu vou aplicar a súmula 111, que faça corretamente. Infelizmente, é muito comum, tá? A aplicação da súmula 111 diante de uma sentença de improcedência. O INSS apresenta cálculo aplicando honorários somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. O colega aceita o cálculo, aqui eu vou falar o colega, porque é honorário de sucumbência, o direito é nosso, né? O colega aceita o cálculo do INSS e recebeu menos da metade de honorários do que tinha direito. Sobre súmula 111, a discussão que surgiu depois do novo Código de Processo Civil é se a gente continuaria aplicando-a. Por quê? Porque o novo CPC ampliou o conceito de condenação, de valor da condenação, como base de cálculo de honorários advocatícios. O novo CPC determina que o percentual de honorários será aplicado sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. E o que se refere proveito econômico? É tudo aquilo que o segurado aproveitou no curso do processo, e não apenas o que ele aproveitou até a data da sentença. Proveito econômico, portanto, acaba por afastar, revogar tacitamente a súmula 111. Então, não haveria mais incidência de honorários sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, e sim sobre todos os valores devidos no curso do processo, inclusive aqueles posteriores à sentença. O primeiro tribunal que eu tenho conhecimento de que afastou a aplicação da súmula 111 foi o de Justiça de São Paulo. Uma das decisões são de processos meus, inclusive, que afastaram a incidência da súmula 111 e já transitaram em julgado. Mas a notícia ruim é que, atualmente, o TJ de São Paulo alterou o entendimento para voltar a aplicar a súmula 111.
Isso porque o STJ, julgando vários processos em que se discutia honorários em processo previdenciário, reiterou, ainda que posterior ao CPC de 2015, a aplicação da súmula 111. Não sei se vocês já viram, acho que aqui no livro tem, novas decisões da 16ª e 17ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, a alteração de entendimento. Não sei se você viu, Kátia, mas isso está acontecendo. É claro que para buscar a revogação ou alteração da súmula 111, esse assunto vai ter que ser discutido no STJ. Tá? Então, ainda há uma possibilidade de alterar esse entendimento. Outro ponto relevante, o mais crítico dessa conversa, diz respeito ainda à base de cálculo de honorários. E o STJ pacificou esse assunto recentemente, no tema 1050, para dizer sobre o conceito de proveito econômico no curso do processo. Gente, isso é tão sério que a gente tem que falar aos 7 ventos, né? Como dizia minha mãe. Porque chega a ser triste, né? Já que eu analiso tantos cálculos diariamente, eu lido com cálculos todos os dias. Todos os dias eu tenho pelo menos um cálculo eu vou fazer no dia. E o que eu enxergava era o seguinte: o segurado, discutindo num processo a concessão de aposentadoria por invalidez. Vamos falar de aposentadoria por invalidez antes da reforma. Continuo com a nomenclatura aposentadoria por invalidez. Pós-reforma, aposentadoria por incapacidade permanente. E esta aposentadoria tem renda mensal inicial de R$2.000. Só que na sua petição inicial, você fez um pedido maravilhoso que foi acatado de concessão de tutela de urgência. Quando o juiz deferiu a tutela de urgência, ele mandou restabelecer o auxílio-doença que o segurado recebia, o que vinha recebendo. O seu processo é de concessão de aposentadoria ou, né, o restabelecimento do auxílio-doença. Observe que, então, se foi concedida a tutela para restabelecer o auxílio-doença, no curso do processo, o segurado está recebendo um benefício. Você pretende a aposentadoria de R$2.000, mas ele recebeu no curso do processo o auxílio de R$1.820, por exemplo. A sentença é procedente, mandou conceder a aposentadoria. Transitou em julgado, agora vamos iniciar a execução. Aí o INSS inicia a execução invertida, apresentando cálculos. E nos cálculos, é lógico e razoável que o segurado receba R$2.000 menos R$1.820, que ele já aproveitou no curso do processo. Gera uma diferença para ele, então, de R$180. Certo? Proveito econômico, aposentadoria de R$2.000. O que ele recebeu no curso do processo, que também é proveito econômico, R$1.820. Agora ele só tem um resíduo, um saldo para receber de R$180. Estou falando só de um mês. Aí então eu te pergunto, a sentença condenou em honorário de sucumbência? Sim, 10%. Aí vinha a contadoria judicial também fazia e faz isso ainda, ou o INSS em execução invertida e aplica 10% sobre a diferença, sobre R$180, gerando honorários advocatícios em uma competência de R$18. Mas olha, o que o CPC diz? Dizia honorário sobre a condenação. A condenação é a diferença entre um benefício e outro, ou a condenação é a aposentadoria por invalidez? O novo CPC fala em proveito econômico. Proveito econômico é a diferença que o segurado tem para receber, ou a diferença mais o que ele já recebeu, que gera o benefício de aposentadoria objeto de condenação. Então vinha o colega e aceitava o cálculo do INSS para receber honorários sobre a diferença. Mas o correto de honorários é sobre o proveito econômico. O que a sentença condenou? Pagar a diferença ou pagar a aposentadoria? Pagar a aposentadoria, é o proveito econômico. Olha a diferença que isso faz. 10% de R$180, R$18. 10% de R$2.000 são R$200. Então, o que eu enxergo, continuo enxergando. Colegas recebendo menos de 1/10 de sucumbência do que tem direito. Eu reconheço, em várias decisões,
Eu atuo numa comarca aí perto de vocês. Na verdade, não é comarca, eu não vou nem falar, é vara única, mas é da região de Mogi Guaçu, é isso? Não vou falar o nome da cidade para não me comprometer aqui. E certa vez o juiz decidiu para me dizer o seguinte: como que você quer receber mais de honorários do que o segurado tem para receber no processo? Aí eu disse para o juiz: eu não quero receber mais que ele já recebeu no curso da ação. Isso faz parte do proveito econômico. Depois que eu reverti em agravo de instrumento umas 6 decisões, aí a própria contadoria do INSS começou a fazer cálculo dos honorários observando o proveito econômico. E o STJ decidiu esse assunto no tema 1050 há pouquíssimo tempo, para dizer que os valores recebidos após a citação pelo segurado fazem parte da base de cálculo de honorários. Eu não vou calcular honorários sobre a diferença, eu vou calcular sobre o benefício devido ao objeto da condenação. Isto gera diferenças de honorários que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Em um processo, só para te dar um exemplo, o INSS apresentou o cálculo de honorários de sucumbência de R$3.000 e transitou em julgado para honorários de sucumbência em R$27.000. Fora as outras dezenas de processos em que a gente identifica essa diferença. Certa vez, falando sobre isso numa aula já há bastante tempo, um colega disse para mim: mas aqui eu peço e o juiz nega. Aí eu devolvi a pergunta: tá, mas se ele nega, você faz o quê? Aí ele fez assim: não faço nada. Não é? Eu preciso respeitar a decisão do juiz, mas aceitá-la não. Então a ideia é, diante dessas decisões, que indefere o pagamento imediato do valor incontroverso, que aplica sucumbência sobre a diferença e não sobre o proveito econômico, a gente tem que respeitar, mas não concordar. Para isso que a gente tem o Tribunal de Justiça. Aqui no livro, então, eu tenho todos esses assuntos que eu falei para vocês. Esses 5 pontos. Primeiro ponto, a renda mensal inicial. Eu falo sobre a renda mensal inicial. Quais os cuidados que a gente deve observar. Olha que bacana aqui. Eu escrevi nesse livro, eu não achei em nenhum livro ainda, o cálculo do benefício com base na contribuição única. Tá aqui. E tem carta de concessão, inclusive. Carta de concessão de um benefício concedido com base em único salário de contribuição. E essa carta de concessão é de um benefício aqui do escritório. Eu não falo muito disso publicamente, porque isso vai acabar. Tá? Daqui a pouco vai vir aí a incidência de um divisor mínimo e encerrar essa conversa. Eu prefiro sempre com cautela nessas discussões. Então, o primeiro ponto, que é a renda mensal inicial, está aqui, capítulo 4, renda mensal inicial. Vamos falar sobre a renda mensal inicial. Aí o segundo ponto é a evolução da renda mensal, está aqui no capítulo 5. Depois, a correção monetária dos valores devidos, está aqui no capítulo 6. Juros, no capítulo 7, juros de mora, e, por fim, honorários de sucumbência, honorários advocatícios de sucumbência. Então, todas essas discussões estão aqui no livro. E o que é que a gente faz? A discussão da súmula 111 está aqui, do tema 1050 está aqui também, com várias decisões, inclusive, para que você use como parâmetro, se precisar. O juiz indeferiu honorário sobre o proveito econômico. O que é que eu vou fazer? Tem modelo de agravo de instrumento desse assunto aqui, e vários julgados para que você tenha referência para discutir no tribunal. Embora esse assunto tenha já se pacificado, mas é possível que você seja surpreendido em algum cálculo previdenciário. Para finalizar, Kátia, vocês sabem, né? Você comentou aí no meu currículo que eu assumi a diretoria de cálculos do IEPREV já no início de 2020, e eu sempre recomendei, né, isso não é agora que eu faço isso, a utilização. Eu não sei, você deve ter aí, obviamente, de simulador de cálculo de cumprimento de sentença, ou simuladores de cálculos para elaboração de qualquer outro cálculo previdenciário, seja de RMI, recolhimento de contribuição em atraso, porque é quase impossível, diante de demanda muito elevada, a elaboração de cálculos sem simulador. Tá? Então, esse livro, quem receber esse livro,
o ganhador aqui, eu não vou poder enviar amanhã o livro, porque junto dele vai uma cartilha de como realizar cálculo no simulador de cálculos do IEPREV. Então, lá tem um passo a passo, tá? Porque é um simulador que eu trabalho nele diariamente, desde 2020, todas as atualizações e alterações do simulador têm a minha supervisão, né? Claro, sobre a coordenação da professora Ana e do professor Roberto. A gente tem construído simuladores novos. Recentemente, nós lançamos um simulador de recolhimento de contribuições em atraso, de acordo com o decreto 10.410, tá? Não tem simulador que aplica o decreto 10.410, até porque há uma diferença de juros e correção monetária, tá? Isso é bem importante. Tem um simulador de planejamento previdenciário, que também é novo. O cálculo da renda mensal inicial, o simulador faz o cálculo. Se for possível gerar com base na contribuição única, ele vai permitir. Os alunos da pós de Americana tiveram isso comigo, nós fizemos cálculo lá para identificar. Então, a indicação para quem quiser adquirir simulador de cálculo é o simulador de cálculo do IEPREV. E nem precisa querer adquirir, tá? Você pode acessar lá e fazer um teste gratuito por 7 dias. Tudo isso que nós falamos, quando nós reformulamos o simulador de cálculo de liquidação de sentença, nós criamos um formulário. E você precisa responder as perguntas que o formulário te faz. Por exemplo, qual é o número do processo, data da distribuição da ação, data da citação, qual é o valor da renda mensal inicial, qual é o percentual de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Quando você responder todas as perguntas, clicando em calcular, o simulador faz o cálculo em 5 segundos para você. O maior problema de cálculo de liquidação de sentença não é o cálculo propriamente dito. Até porque esses simuladores fazem milagres, né? Esse simulador aqui, em 5 segundos, ele te entrega um relatório, um PDF pronto, para você juntar no processo. O maior problema está nesses 5 pontos que eu falei para vocês. O valor do benefício foi calculado corretamente? Então, você vai ter um simulador de renda mensal inicial. A evolução da renda mensal inicial. Eu cuidei disto pessoalmente. Eu escrevi aqui no livro como evoluir a renda mensal inicial. Quem tem esse livro aqui, ó, aqui também tem, como evoluir a renda. Claro que está um pouquinho desatualizado por causa dos novos índices de correção monetária, mas tem. Depois, correção monetária. Você pode escolher o índice de correção monetária, percentual de juros e honorários advocatícios. O simulador também permite honorários advocatícios até a sentença, até a data do acórdão, até a data da última competência. Ele faz cálculo com base na diferença ou com base no proveito econômico. Faz cálculo do jeito que você quiser. Tem várias possibilidades. Então, o cuidado com esses 5 pontos, nós cuidamos também no simulador. O mais complexo, portanto, é você extrair do processo as informações, mandar para o formulário no simulador, porque o resultado ele te entrega muito rapidamente. É claro que, Kátia, em 1 hora e 10 minutos, a gente não consegue. Nós ficamos com a turma de pós-graduação, aí da UAB de Americana, sexta-feira, das 7 às 10, se não me engano, 7 às 10h30, e no sábado, das 8 às 2 da tarde, falando só sobre liquidação de sentença. Né? Parece bobagem, né? A gente nunca deu muita atenção para a execução de sentença, mas é preciso. É a parte mais importante do processo previdenciário. Porque se eu não executar corretamente, eu posso perder tudo aquilo que eu consegui na fase de execução. Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo convite, e eu fico aqui à disposição de eventuais questionamentos. Bom, professor. Sensacional. Obrigada mesmo. Sensacional, o pessoal está falando aqui, sensacional a palestra, e realmente 1 hora para liquidação, cumprimento de sentença, é pouco, mas com a sua didática, eu posso falar com toda certeza aqui, em nome de todos que estão nos assistindo, que foi bem proveitosa e deu para ter uma bela de uma noção aí, pelo menos dos principais, né, desses 5 pontos principais que deve se atentar quando da liquidação o cumprimento de sentença. E eu tenho aqui bastante perguntas, a Carla vai agora fazê-las, e depois eu também tenho.
Quer Vamos colocar lá. a sua pergunta, Kátia, antes de eu lançar as demais aqui? Deixa dela por último, assim ela não vai embora. Ah, tá bom. Professor, bom, antes de mais nada, como a doutora Roseli também falou, é uma honra ouvi-lo, sempre. Obrigado. E eu vou trazer aqui, olha, uma pergunta da doutora Patrícia, que ela questiona assim: no caso do RPV inscrito do valor incontroverso, como calcular a diferença devida da TR para INPC? Essa foi a pergunta dela. Olha, vamos lá. Geralmente, para quem recebeu em procedimento de incontroverso valores corrigidos pela TR, você tem dois cálculos, tá? Primeiro, a gente precisa entender essa parte. Eu tenho dois cálculos. Um que eu fiz pelo INPC, por exemplo, que é o cálculo do segurado, e um segundo cálculo, que é o do INSS, um cálculo com correção pela taxa referencial. A diferença é de mais ou menos 30% de um cálculo para o outro. Se a gente estiver falando de uma execução de R$100 mil pelo INPC, pela TR vai dar uns R$70 mil. Então, o segurado recebe R$70 mil, valor incontroverso corrigido pela TR. E eu já tenho um cálculo que foi realizado pelo INPC com valor de R$100 mil. O cálculo já está pronto, Carla. Já está pronto, porque veja, eu não posso corrigir monetariamente. Se eu fiz o cálculo, vamos imaginar que os dois cálculos foram realizados em janeiro de 2019. Perfeito? Janeiro de 2019. Eu recebi pela TR e ficou guardadinho lá o cálculo corrigido pelo INPC. Se hoje eu vou receber a diferença, eu tenho que usar o mesmo cálculo lá de 2019. A data base é o de 2019. Então, agora, eu só tenho o cálculo pela TR, não tenho o cálculo pelo INPC. Então, eu vou lá no simulador do IEPREV e peço para ele fazer o mesmo cálculo corrigido pelo INPC. Mas qual é a data base do cálculo? É a data de hoje? Não, é lá de 2019. O simulador permite fazer isso? Permite. Ah, mas e a diferença de 2019 para cá? Quando o tribunal for inscrever aquele RPV ou aquele precatório, ele já aplica a correção monetária e juros desse período. Tá? Como eu tenho que fazer a diferença? Então, o cálculo da diferença. Eu utilizo os mesmos parâmetros do cálculo realizado pela taxa referencial, inclusive a data final do cálculo, e só substituo o índice de correção monetária. Tá? Então, eu vou reforçar. Se eu recebi pela TR o valor calculado em 2019, eu refaço o cálculo substituindo o índice pelo INPC, porque a data base é aquela mesma. Quando o valor for ser inscrito para pagamento, o tribunal vai aplicar a correção monetária deste período, bem como os juros. Isto está na resolução 405 do Conselho do CJF, Conselho da Justiça Federal, que a diferença de correção e juros entre a data base e a data da inscrição será aplicado administrativamente. Você pode olhar, só para exemplificar isso, você pega um precatório, e aí você tem lá o valor apurado e o valor inscrito. Eles são diferentes, exatamente por incidência da correção monetária e juros entre a data base do cálculo e a data da inscrição. Tá? Então, é assim, o cálculo que a gente faz é substituindo os índices de correção monetária. E o simulador de cálculo faz isso muito facilmente. Não sei se eu consegui responder a pergunta como ela queria. Sim, eu consegui entender, eu acredito que ela também. Bom, eu tenho aqui uma pergunta da doutora Françoise Ferreira. Ela questiona assim: como saber se a primeira correção do benefício foi integral ou parcial? Pergunta de gente que não tem o que fazer essa, né? É uma boa pergunta, eu quis dizer. Foi um elogio. Olha, no livro, no último livro, eu trouxe também, porque já havia isto no cálculo do benefício previdenciário na prática, como evoluir a renda mensal inicial. Olha, eu tenho aqui várias páginas com tabelas de correção monetária, tá vendo? Ó, não aparece muito bem aí, mas isso aqui são todas tabelas de correção monetária para a evolução de renda mensal inicial. Então, primeiro ponto da pergunta eu vou responder assim: compre o livro para você entender melhor. Mas o reajuste do benefício, vamos considerar um reajuste de 2021. O reajuste integral, ele foi de 5,45%.
Quem vai receber reajuste integral de 5,45? Aquele segurado que começou a receber benefício até janeiro de 2020. Então, se ele começou a receber benefício até janeiro de 2020, em janeiro de 2021, reajuste integral de 5,45. Ah, mas e se ele começou a receber benefício em junho de 2020? Qual vai ser o reajuste em janeiro de 2021? 5,39. É um reajuste proporcional. Então, como saber? De acordo com cada tabela de reajuste anual. E elas estão todas aqui, tá? Ah, eu tive um benefício concedido em dezembro de 2020. Qual vai ser o reajuste em janeiro de 2021? Proporcional de 1,46. Está aqui na tabela. Essa proporcionalidade não é o integral dividido pela quantidade de meses, tá? Esses são reajustes atuariais, então eu vou acumulando os índices de cada mês. Então não faça isso, pega o integral e divide por 12 para encontrar a quantia. Não, tem que usar a tabelinha mesmo. Eu trouxe aqui para vocês todas as tabelas desde janeiro de 1992, com os reajustes integrais e proporcionais. Então, elas estão nas tabelas, que são portarias do Ministério da Fazenda, e aqui no livro eu vou explicar como fazer o reajuste, tá? Ok. Vamos para a próxima pergunta do Dr. Felipe. E nos casos de ação de cobrança, quando advinda de mandado de segurança, que o juiz manda aplicar juros da citação da ação de cobrança, como ele deve fazer? Boa pergunta. Aqui também eu ensino a fazer isso, tá? Porque é bicho de 7 cabeças mesmo. Não é só na ação de cobrança não, viu, Carla? Já que você está fazendo a pergunta. Juros a partir da citação está em todos os processos previdenciários. Súmula 204 do STJ. O STJ determinou na súmula 204 que no processo previdenciário eu aplico juros a partir da citação válida. Então eu vou começar a contar juros a partir da citação. Exemplo, vamos imaginar que eu distribuí uma ação judicial para buscar benefício de janeiro de 2020. E hoje eu estou fazendo o cálculo desses atrasados, de janeiro de 2020 até hoje. Só que a citação aconteceu em janeiro de 2021. E a sentença impôs juros de 1% ao mês. Como que eu vou cobrar juros a partir da citação? Carla, quantos meses eu tenho de janeiro até hoje? Janeiro de 2021. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. São 6%. Julho eu não conto porque não venceu ainda. Então, a parcela de janeiro, eu vou aplicar os juros de 5% ao mês. A partir da citação, 5%. A parcela de fevereiro, 4%. Março, 3%, 2%, 1%. 1% é os juros da parcela do mês de junho. Eu vou acrescendo 1%, exemplo de juros de 1% ao mês, até a data da citação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas e as parcelas que venceram antes da citação? Eu disse que tem parcela desde janeiro de 2020, não é? Não disse? A súmula 204 fala em juros a partir da citação, mas eu conto juros a partir da citação. A partir da citação, os juros são decrescentes, 5, 4, 3, 2, 1. E as parcelas vencidas antes, eu aplico para todos os meses o mesmo percentual que eu encontrei na data da citação, que é de 5%, que são os famosos juros englobados. Tá? 5% sobre cada mês antes da citação. E a partir da citação, juros decrescentes. Olha, eu faço isso aqui, ó. Nessa página aqui eu ensino a fazer isso. Como contar juros aplicando a súmula 204 da citação, do STJ. Juros a partir da citação. Você vai ver isso em vários acórdãos. Juros decrescentes a partir da citação e englobado antes da citação. É meio complexo isso, mas vale a leitura aqui para a gente entender isso. Ok. Agora uma pergunta da doutora Roseli. Roseli na verdade... Bernardo? Oi? Roseli Bernardo, essa? Olha, sabe que eu só marquei doutora Roseli? Vai lá, nessa curiosidade mesmo. Aqui tá só Roseli, ó. Não, mas não tem de São Caetano, Rosita, professora de São Caetano. Ah, não, então não é essa não. Não? Sou de São Caetano, ela escreveu aqui, ó, de São Caetano.
Ela pergunta assim, se o senhor acha que a ADC da OAB sobre a constitucionalidade do artigo 85, parágrafo 3º do CPC, poderá derrubar a aplicação da súmula 111. É isso que a gente estava discutindo, né? Sim. Olha, é difícil responder essas perguntas, mas, sob o ponto de vista técnico, não tem mais aplicação à súmula 111. Né? Porque aplicar sucumbência sobre o proveito econômico inclui as parcelas posteriores à sentença, ainda que de procedência. Né? Então, tecnicamente, o meu posicionamento é de que haverá afastamento da súmula 111. Né? Então, não tem mais espaço mesmo na minha interpretação, porque a justificativa é rasa, né? Eu coloquei no livro, por que aplica a súmula 111? Para desestimular a interposição de recurso. Então, se este entendimento continuar sendo aplicado, mantém a súmula 111, mas tecnicamente não tem mais espaço. Honorários é sobre o proveito econômico e não sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. Então, cai por terra a incidência da súmula 111. Professor, eu quis indagá-lo no meio da palestra, mas aí, aproveitando que a Roseli fez essa pergunta, o tema 1050, que o STJ julgou, não estaria meio implícito já a derrogação da súmula 111? Porque ele fala sobre todo o proveito econômico, ele afirma o CPC e ele não limita, né? Ele fala que, inclusive, para benefícios recebidos, ou seja, mesmo que tenha sido implantado o benefício, seja ele total ou parcial, durante o trâmite processual, então é possível, né? E como ele não limita, no meu entender, me parece, né, que ele já tivesse se posicionado, no entanto, não revogou a súmula 111. Ou não? Nada foi dito lá sobre súmula, né? A gente acompanhou o julgado, o IEPREV estava lá, inclusive, com o professor Daison Portanova. Em momento algum foi dito isso. A discussão do tema 1050 era se os valores recebidos administrativamente no curso do processo seriam incluídos na base de cálculo dos honorários. Né? É claro que isso aproveita do conceito de proveito econômico. Agora, Kátia, a próxima pergunta é: qual é o espaço que eu vou aplicar esse proveito econômico? É em todo o processo ou até a data da sentença, mantendo a aplicação da súmula 111? Aí penso eu que o STJ tem que falar sobre isso. E não está. Lá ele fala sobre conceito de proveito econômico, mas nada disso sobre súmula 111. Então, pode ter alguma referência, mas implicitamente não acho, na minha concepção, que deva ser afastado imediatamente. Talvez seja um começo, um caminho para a gente chegar no afastamento da súmula 111. Sim, continuar brigando. Isso, é isso. Até termos uma definição. A próxima pergunta é da doutora Matilde. Também se refere ao tema 1050. Ela pergunta assim: a diferença de honorários deve ser cobrada até o trânsito em julgado? Aí depende do título, de novo, né? Se a sentença... Olha o que tem acontecido. Tem um juiz aqui da região de vocês aí, comarca Vara Única, ele diz o seguinte na sentença, olha que, mas é uma coisa boa, essa é uma coisa boa. Aconteceu agora, esses dias. Ele disse na sentença: deixo de arbitrar honorários porque a sentença é ilíquida. Vou arbitrar somente na fase de execução. Ok. Parágrafo 4º do artigo 85. Se a sentença for líquida, arbitre desde logo o percentual de honorários. O tribunal manteve esta determinação. Como a sentença é ilíquida, percentual de honorários só na fase de liquidação. No despacho inaugural do cumprimento de sentença, ele disse assim: arbitro os honorários em 10% na forma do parágrafo 3º do artigo 85. Em momento algum foi dito incidência de súmula 111. Eu iniciei a execução, cálculo sobre todo o proveito econômico, até o mês passado. O INSS veio e disse: não, honorários até a sentença, incidência da súmula 111. Na manifestação nós dissemos: ora, você quer mudar a sentença agora na fase de execução? O parágrafo 4º do artigo 509 veda. E o juiz decidiu: de fato, nada foi dito, em momento algum, sobre incidência da súmula 111. Então,
homologa os cálculos do exequente. A resposta é, portanto, depende. O que disse o título executivo? Mandou aplicar súmula 111 ou não mandou? Se não mandou, não cabe rediscutir na fase de execução. Então, depende muito. A resposta para Matilde, né? Aplica a súmula 111, honorários até quando? Se aplicar a súmula 111, é até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reformar a sentença de improcedência. Se a decisão nada disse sobre súmula 111, aí eu vou cobrar honorários sobre todas as parcelas. Ok. Professor, aproveitando o gancho, no caso de uma procedência em que a aplicação da correção foi sobre a TR, e aí houve recurso nesse sentido, apenas se referindo aos juros, né? A correção, na verdade. O cálculo, ele é feito até o trânsito em julgado, eu considero para os honorários até o trânsito em julgado do acórdão ou não? Deu para entender? Não. Está sem áudio. Não entendi. Faça de novo a pergunta. Ok. Houve uma sentença procedente e a especialidade que fora pugnada, vamos dizer assim, houve o reconhecimento, tá? O recurso, ele versa apenas sobre correção monetária. E aí, no acórdão, a sentença havia dado correção monetária sobre a TR, e aí, no acórdão, ele deu o INPC. Eu considero, vamos imaginar aqui no caso da súmula 111 do STJ, eu considero até a data do acórdão ou eu limito na sentença porque houve a procedência e o recurso versou apenas sobre a correção? Se houve determinação de aplicação da súmula 111, é até a data da sentença de procedência. Porque o que se discute é correção monetária. A sentença de procedência, ela diz respeito à concessão do benefício previdenciário. Ok. Aí, então, o que você discutir depois para substituição do índice, em tese, não vai sofrer influência por conta da limitação à data da sentença. Eu entendi o que você quer. Você quer mudar a base de cálculo para a data do acórdão, é isso? Se a sentença é de procedência, não dá. Agora, a sua ideia não é de tudo descartável, né? A sua observação. Porque se você pediu a aplicação do INPC e o juiz julga parcialmente procedente para aplicar a TR, você tem uma certa razão em dizer, olha, não, o proveito econômico total foi obtido no tribunal e não na sentença. Faz muito sentido. Eu entendi onde você quer chegar. Mas aí é questão de argumento. Né? Tá, ok. Temos aqui uma pergunta do Dr. Felipe. Ele coloca assim, que ele não entendeu muito bem a questão do proveito econômico. Se é o que ele deve receber entre a DIB e o pagamento da primeira prestação sem atraso, ou sobre tudo que receber durante a ação, incluindo prestações regulares em antecipação de tutela. Incluindo a antecipação de tutela. Porque, veja, o que você recebeu por tutela nada mais é do que aquilo que você receberia somente no final da ação. Então, compõe o conceito de proveito econômico. Agora, cuidado, tá? Se eu estou numa ação de revisão de benefício previdenciário, eu já estou recebendo o benefício no curso do processo. Então, isso não compõe o conceito de proveito econômico, né? Porque o que eu pretendo é a diferença de um benefício para o outro. Nós estamos falando de benefício regra geral recebido por tutela, determinado em ação judicial. Ou você ingressa com uma ação de concessão de aposentadoria por idade e no curso do processo administrativamente o segurado recebe um auxílio por incapacidade temporária. Qual é o proveito econômico da ação? A aposentadoria. O que ele recebeu no curso do processo, claro, a gente vai fazer o abatimento para o segurado receber, mas para fins de honorários não. Eu incluo o que eu recebi na base de cálculo. Ok. Olha, temos aqui uma pergunta da doutora Maiara. Ela coloca assim, em situação de improcedência de pedido por ausência de prova material, logo em seguida foi distribuída
Novamente a ação. Incide a prescrição quinquenal quando as parcelas pretéritas passarem os 5 anos? Regra geral, sim. Veja, vamos lá, você faz um pedido de concessão de benefício, um exemplo bem absurdo, assim, para a gente compreender. Você faz um pedido de aposentadoria em janeiro de 2010. Janeiro de 2010. O INSS indefere esse benefício e você não faz nada. Aí hoje você acorda para a vida e diz, olha, eu fiz um requerimento, ele indeferiu, vou ingressar com uma ação judicial. Você ingressa com uma ação judicial hoje, 2021. Você vai receber os últimos 5 anos, se for procedente a ação, os últimos 5 anos anteriores à distribuição da ação, de 2020 até 2016. A incidência da prescrição, súmula 85 do STJ. Agora, olha esse outro exemplo. Você fez um requerimento administrativo lá em 2010. Isso acontece na vida real, aos montes, e ninguém observa. Você faz um requerimento lá em 2010. 2 anos depois, o INSS indefere o benefício. Você recorre. 5 anos depois, seu recurso é improvido. Você recorre especial e hoje, recurso provido. Aliás, recurso improvido, para piorar a situação. Então, você percorreu administrativamente 11 anos e não conseguiu o benefício. Você distribui a ação hoje. Vai ter incidência de prescrição quinquenal? No curso do processo administrativo não corre prescrição. Então, eu distribuo a ação hoje e cobro desde 2010. Eu postei no Instagram há alguns meses um caso idêntico a este. O INSS fez o cálculo, aplicou prescrição quinquenal, quando não havia prescrição quinquenal. E o que o segurado fez? Aceitou o cálculo. Recebeu 600 mil a menos. Era um caso idêntico, vários anos de diferença. Tá? Então, haverá incidência de prazo prescricional? Regra geral, sim. Se já transcorreu o prazo. Mas no nosso exemplo, você estava brigando no processo administrativo. Artigo 4º do decreto 20.910 de 1932. Não corre prescrição enquanto a administração estiver analisando o direito do segurado. Isso está na instrução normativa número 77, inclusive. Acho que deu para responder a pergunta dela. Sim. Nós temos uma aqui também do Dr. Luciandro. Ele diz assim, existe a possibilidade da manifestação do segurado em fase de execução ser indevida e ele ser condenado à insucumbência? Existe, até porque essa é uma boa pergunta também, pensando em buscar mais honorários. Parágrafo 1º e parágrafo 7º do artigo 85 do CPC. São devidos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Eu tenho 10% na fase de conhecimento, o juiz tem que condenar de novo na fase de execução. Mas não é um complemento, é novo percentual. Só não haverá sucumbência na fase de cumprimento de sentença quando o pagamento se der por precatório e não houver impugnação. Parágrafo 7º do artigo 85. Então, se o segurado sucumbir na fase de cumprimento de sentença, cabe condenação do segurado exequente na execução. A questão é, se houver justiça gratuita, a cobrança fica suspensa. Não cabe, está, se eu não me engano, o parágrafo 14 do artigo 85, não cabe compensação de sucumbência no novo CPC. Tá? Se tiver justiça gratuita, a cobrança fica suspensa, mas cabe sim. Ok. Luciano, Temos aqui da comissão, né? Comissão de São Paulo. Professor, uma questão com relação aqui, acho que da questão da prescrição, falou sobre o processo administrativo. Ela traz aqui um exemplo da improcedência de uma ação, pelo que eu entendi, né? Talvez ela quisesse dizer também da interrupção da prescrição pela citação da ação anterior. Mas eu só não entendi que ela entrou com uma ação julgou improcedente ou sem distinção, sem análise do mérito, e aí talvez ela estaria entrando com uma nova ação. Olha, agora eu entendi um outro viés da pergunta. Faz bastante sentido, porque a citação suspende o prazo prescricional. Uhum. Então,
a decisão, com o trânsito em julgado, o prazo prescricional volta a correr. Então, volta em tese de onde ele estava. Então, eu vou aplicar essa suspensão também para a ação nova, salvo se houver decisão judicial em sentido contrário. Mas tome cuidado também com o decreto 20.910, lá de 32, que ele fala que o prazo prescricional da Fazenda Pública, quando for caso de interrupção, não é o caso aqui, não estamos falando de suspensão, quando for caso de interrupção, ele volta a correr, ele reinicia da metade, então, isso. do zero. Tá? Mas faz sentido, sim. Isso, claro, ela deve observar na nova ação. Falar da suspensão do prazo prescricional na ação anterior. Boa pergunta essa. Obrigado pela sua observação. Olha, nós temos aqui uma pergunta do Dr. Felipe, ele coloca assim: quando os cálculos julgados no cumprimento são determinado pagamento, mas o INSS recorre e depois de alguns anos é julgado em acórdão, o cálculo já determinado na sentença e é determinado pagamento sobre aquele cálculo. É possível pedir um precatório complementar sobre a atualização entre o de pagamento e a sua atualização na data da expedição do precatório, ou o próprio tribunal já atualiza, tendo em vista a data base do cálculo? Tema 96 este, né? É aquela pergunta que você fez. Eu tenho um cálculo lá de 2019 que eu vou receber hoje, por conta de recursos. Cabe atualização e juros entre 2019 até hoje? Sim, mas eu não vou realizar um novo cálculo. O STF julgou no tema 96 que cabe juros entre a data base e a data do precatório. Isto é realizado administrativamente. Só tome cuidado na justiça estadual, porque na estadual não fazem isso automaticamente. Aí sim a gente tem que realizar novos cálculos, apurar a diferença e requerer um precatório ou RPV complementar. Boa pergunta essa. Na federal isso é feito automaticamente. Resolução, eu falei 405, mas a resolução deve ser a 458, tá? Depois, se quiserem, me perguntem aí em algum lugar que eu respondo. Olha, nós temos aqui ainda várias perguntas. Como o horário está avançado, como que nós vamos aqui? Vou fazendo. Vamos mais 5 minutos. Okay. Nós já estamos com 1h e 40 minutos, né? E aí é o professor que vê. Vamos lá, mais uns 5 minutos. Vamos, tá. Se o título, da doutora Matilde novamente, se o título executivo determina que os honorários serão sobre a condenação, deve ser até a decisão do acórdão ou do trânsito em julgado? Isso também acontece. É aquela história que eu disse antes. Se a decisão nada falar sobre súmula 111, não tem súmula 111, aí até a data da última competência. É claro, né? Você vai fazer um cálculo sem aplicar a súmula 111, o INSS vai apresentar a impugnação, mas eu tenho o título executivo com trânsito em julgado aqui. Se não houve incidência da súmula 111, eu não aplico. Aí faz o cálculo de sucumbência sobre todo o montante devido. Tá. Eu tenho só uma perguntinha porque é referente ao anterior, só para não... tem uma situação que acontece quando é revisão, por exemplo, em que o INSS é para fazer uma revisão de um valor e é calculado na sentença, e aí quando ele vai fazer a implantação do benefício, da revisão do benefício, ele faz a menor. E aí você indaga, né, avisa o juiz, olha, o valor está menor. E até ele implantar novamente o benefício correto, gera um valor. Esse valor, normalmente, se cobra em complemento positivo, e aí, por vezes, o INSS não aplica juros de mora, ou eu posso brigar para que seja feito uma execução, digamos assim, apartado desse outro pedaço, né, de um outro período, e pedir um complemento, seja do RPV ou precatório. Olha, complemento positivo. Tá? Eu já tive várias situações dessas e não há espaço para nova execução. Né? Não se executa 2 vezes a mesma decisão. Então, nesse caso, você vai receber um complemento positivo da diferença. Né? Isso não acontece com muita frequência, mas é possível. Então, recebe complemento positivo. Na minha opinião, isso deve ser aplicado mesmo. Tá?
Carla? Peraí, eu fui abrir meu microfone. Olha, temos aqui uma pergunta do doutor Ricardo, ele coloca assim: o professor já informou que na base de cálculo dos honorários incide os valores pagos por antecipação de tutela. A questão da correção também, ok. No entanto, incide juros na competência que teve a antecipação da tutela? Veja, qual é a base de cálculo dos honorários? É o valor da parcela devida, acrescida de juros e correção monetária. Depois que eu aplicar juros e correção monetária, obtendo o valor da parcela atualizada, eu aplico o percentual de juros. Então, sim, eu sei por que ele está fazendo essa pergunta, porque a INSS diz que sobre honorários não incide juros. Mas como não? A base de cálculo dos honorários é o valor devido para o segurado, acrescido de juros e correção monetária. Então, assim, acresce juros. Tem várias decisões nesse sentido. Inclusive, aqui no livro eu falei sobre isso também. Incide juros na base de cálculo dos honorários de sucumbência. A resposta para ele é positiva, incide. Ok. Bom, nós encerramos as perguntas aqui, professor. Eu teria uma pergunta. Então vamos lá, Gisela. No exemplo que o senhor deu, sobre o valor do benefício, né, da renda mensal inicial ser incorreta porque faltam contribuições do CNIS, né, da existência ou não de documento no processo. No caso de existir, né, aquela ficha de tem um nome que a empresa fornece com todas as contribuições, o salário, né? Relação de salários. Para a base de cálculo aí, para a RMI. Se existir esses documentos no processo, mas passou batido na liquidação, o INSS fez errado, foi concordado no cálculo, isso seria caso de revisão? Daria revisão? Caso de revisão de benefício. A diferença é que você, é claro, vamos fazer um pedido de revisão administrativo para levar esse fato novo para o INSS, aí você fixa a DER do pagamento dos atrasados, mais 5 anos para trás, e depois, indeferido no procedimento administrativo, você vai para o judicial, mas é possível a revisão desse benefício com cálculo incorreto na ação judicial. Porque depois que transitou em julgado, extinguiu a execução, não tem mais o que fazer. Aí é só em caso de processo novo mesmo. Então, não deu para fazer no processo? Ação de revisão ou processo administrativo revisional. Na revisão administrativa, eles não vão pagar os atrasados, né? Eles vão querer pagar da revisão para frente. Da DER, né? Porque se você estiver levando um fato novo, é a partir da DER. Agora, se aquele documento já estiver no processo administrativo, Sim. se está, aí aplica os 5 anos anteriores ao requerimento. Ok. Ok? Depende se é fato novo ou se não é fato novo. Não, os documentos estavam, inclusive, no processo administrativo. Então, aí dá para buscar os últimos 5 anos. Ok. Tá? Ok. O pessoal está aqui falando, vamos ao sorteio, mas só uma última questãozinha, que eu estava até ansiosa para falar com o professor, que é do tema 1018, que está para ser julgado pelo STJ, e eu vi que o professor não falou a respeito aí dessa questão, né, de benefícios que você recebe, faz o pedido administrativo, é indeferido, você ingressa com a ação judicial, nesse interim, o segurado faz jus a um benefício, passa a receber, e aí na execução cria uma confusão, né? Diversos juízes não estão sabendo lidar com isso, e aí que gerou realmente o tema 1018. E queria que o professor, se pudesse, falasse um pouquinho a respeito. Bom, vamos lá. Está aqui, ó. Temas relevantes, 1013 e 1018. E tem até umas novidades com relação a isso. Olha, eu lido muito com esses cálculos diariamente. O segurado vai ao INSS, está caindo alguma coisa aqui em cima de mim. Tem todo um jogo de iluminação aqui, viu, gente? É terrível fazer gravação. O segurado vai ao INSS em 2010.
requer o benefício, o INSS indefere, ele ingressa com uma ação judicial em 2010. Em 2015, processo judicial em trâmite. Em 2015, ele volta para o INSS, faz novo requerimento e o INSS defere o benefício. E o processo continua tramitando. Hoje, transitou em julgado a ação. A ação é procedente para conceder o benefício lá de 2010, só que ele recebe um benefício administrativo desde 2015. Aí observa-se que o benefício de 2015 tem valor maior do que o da ação judicial de 2010. O que eu faço agora? Eu tenho duas situações. Ou eu fico com o benefício judicial de 2010 e abro mão do benefício administrativo. Se eu fizer isso, eu vou ter que fazer o abatimento, vou ter que devolver dinheiro para o INSS. O tema 1018 vai no seguinte sentido: eu fico com o benefício de 2015 administrativo, porque o valor dele é maior, mas eu vou executar as parcelas em atraso do processo judicial de 2010 até a implantação administrativa em 2015. Ou, dependendo do título executivo, eu fico com o benefício administrativo e abro mão de todo o processo judicial. São três situações distintas. O tema 1018 vai pelo caminho do meio. Eu fico com o benefício administrativo de 2015 de valor maior e ainda executo as parcelas em atraso do processo judicial até a implantação administrativa. Esta é a tese firmada no tema 1018, que ainda a gente não tem uma definição. Eu não sei, Kátia, exatamente qual é a sua pergunta com relação a isso. Temos alguns problemas, né? Às vezes, o título executivo, a sentença transitou em julgado, dizendo o seguinte: procedente a ação para abater os valores recebidos no curso do processo. Aí não cabe aplicar a tese do tema 1018, porque a própria sentença já disse, abate o que recebeu no curso do processo. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Outra coisa, vamos pensar o seguinte: eu quero ficar com o benefício administrativo, porque ele tem valor maior. E nesse benefício administrativo não foi reconhecido nenhum tempo especial, só tem tempo comum. E no processo judicial, até o requerimento administrativo, foi reconhecido ou foram reconhecidos diversos períodos especiais. Se eu quiser ficar com o benefício administrativo, eu posso pleitear a revisão dele ou o cumprimento parcial daquela sentença. Fala, olha, eu quero o benefício administrativo, mas mande o INSS averbar o tempo especial. Porque aí eu posso buscar a revisão do benefício administrativo. Existem várias consequências aqui em decorrência do tema 1018. Eu fico com o judicial e devolvo todo o administrativo, eu fico com o administrativo e abro mão de todo o judicial, ou eu fico com o administrativo e ainda executo parte do judicial. Além das consequências que tudo isso tem, né? Um exemplo que eu acabei de dizer aqui. Mas se você tiver mais alguma observação que eu possa dizer, mas esses são os pontos principais. Não, era isso mesmo, até para ouvi-lo falar um pouco, né, sobre isso, que eu creio, é um tema muito importante. Eu tenho vários casos, né, aguardando, assim, discutindo, né, porque o juiz de primeira instância, ele disse, olha, a partir do momento que você escolhe a esfera judicial, né, eu tenho um caso assim, você necessariamente precisa ficar com um benefício judicial, sabe? E aí eu falo, mas e aí? A questão do melhor benefício, né? Então, há muita briga nesse sentido. Ele não pode decidir. Nesse momento, ele não pode decidir, né? Porque o STJ determinou a suspensão de todos os processos. Isso, mas é o que eu bom tenho dizer aqui, suspensão. Kátia, tem mais um reflexo aqui. Vamos imaginar que o segurado diga, não, eu não quero nada do judicial, eu quero o administrativo. Mas você vai executar a sua sucumbência, porque a ação foi procedente. Tem mais essa. Exatamente. Então, eu trabalhei no processo. O segurado optou pelo benefício administrativo, a ação foi procedente, então, execução para receber a sucumbência. Exato. Tá? É um tema bem polêmico, né? Não sei o que o STJ vai dizer sobre isso, mas a jurisprudência era favorável. Depois, de repente, começamos a ter decisões dizendo que isso é desaposentação. Mas eu só posso aplicar o tema da desaposentação para casos idênticos, e aqui não é idêntico. Não. Né? Tem distinção entre o paradigma e a referência, então não pode ser aplicado mesmo. Mas temos decisões para ambos os lados aí, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
Vamos, tomara que seja logo. Vai ser. É. Acho que é isso, né? Bora lá, o pessoal quer o sorteio do livro. Então, bora lá. Ó, tivemos que fazer um bem bolado aqui para poder sair esse sorteio. Então, transcrevemos todos os nomes que estavam aqui. A Sara fez isso para a gente, né? Enumeramos. O doutor Sérgio não sabe quais são esses números. Então, a gente vai pedir para o doutor Sérgio falar um número de 1 a 39, que quando nós fizemos, estavam 39 participantes, agora, né, saíram alguns, então pode ser que seja sorteado e a pessoa não esteja presente, tá bom? Não está presente, infelizmente, nós vamos sortear outro nome. Então, doutor Sérgio, fale um número de 1 a 39. 5. Vamos ver quem é o 5. Ariane. Ariane está aí? Deixa eu ver se a Ariane está presente. Patrícia Crovato está aí também. Santo André está em Americana. Tá. Ariane está presente. Ariane, por gentileza, nos deixa aqui o seu e-mail, que eu já vou... Uma das meninas aqui, por gentileza, copia o e-mail da Ariane, para a gente depois conversar com ela, né? E poder, né, doutor Sérgio? A gente vai mandar por correio, como é que a gente vai fazer? Você me passa os dados que eu encaminho. Tá. Ariane, tá por aqui ainda? Tá mandando e-mail? Não mandou ainda, mas a Ariane ganhou o livro. O curso, estou respondendo aqui, o curso vai ficar gravado. Era para ser transmitido pelo Facebook, mas não deu certo, vai ficar gravado, a gente vai pedir a gravação e vai colocar na nossa página lá da UAB, para que foi muito, muito produtiva a palestra, e quando é assim, a gente tem que divulgar, né, doutor Sérgio? A gente tem que passar a informação, tem que orientar os advogados, né? Sim, é isso. Eu acho que é vontade. Como né? Pode ser, né? Claro. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Ariane acho que colocou aqui o e-mail dela, meninas. Não sei se vocês já copiaram. Doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, só você me passa depois os dados que eu encaminho para ela o livro. Tá. Muito obrigada pela disposição, pela palestra, né? E mais uma vez, que realmente podia ser presente, o seu Agostinho, que estava aqui, que é da OAB, ele disse, como é que vocês estão achando, né, dessas palestras virtuais? Eu falo, olha, a gente pode estar em mais lugares, né, do que poderia se fosse só presencial como era. Mas eu falei para ele, mas falta calor humano, falta aquela conversa antes e depois do coffee, né? Aquele bate-papo gostoso com os participantes. Eu falo que para os professores ainda pior, porque ele às vezes fala para uma tela e não vê ali a reação de todos, aquela coisa. Então, a gente tem os pós e contras. E eu posso dizer que a palestra sua presencial foi ótima, né? Essa não deixa a desejar, mas o calor humano depois, os salgadinhos, os comes e bebes, né? Os autógrafos, tudo isso, realmente a gente precisa que volte o pessoal fala de novo normal, né? Para que a gente possa ter novamente esse contato. Mas é bom você falar que melhor assim do que não fazer nada, né? De uma certa forma, a gente está junto, e em breve isso tudo, não sei se vai passar, mas vai permitir. Hoje eu estava assistindo, cheguei em casa aqui para me preparar para falar com vocês, e estava assistindo uma parte do jogo que estava acontecendo na Inglaterra, o estádio está lotado, né? Então quer dizer que as coisas estão acontecendo lá, em breve também vão acontecer aqui. A gente está avançando com a vacinação, isso vai permitir que a gente volte um pouquinho, talvez não como éramos, né? De uma certa forma tudo isso vai mudar, mas em breve a gente vai poder se encontrar, e eu quero que vocês me chamem para que a gente possa fazer um encontro aí, vai ser bem importante para mim. Então agradeço, Kátia, de novo, toda a OAB em seu nome,
e a vocês que estão aqui na tela que eu estou vendo, né, as meninas, a Gisela, a Sara, a Carla, a Ana, o seu Agostinho, que não está mais aqui, agradecer a todos pela oportunidade que me deram e eu estou sempre à disposição. Abraço a todos que assistiram a gente. Obrigada, gente. Sara, quer falar alguma coisa? Acho que você já vou agradecer de novo e com certeza aí o convite já fica aberto para os próximos eventos que, se Deus quiser, serão presenciais. Parabéns, Sérgio, pela palestra. Muito boa, didática e excelente. Obrigado. Gente, uma boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Alguns já saíram. E é sempre muito bom promover cursos, palestras, porque a gente tem uma adesão. E é isso que nos faz fazer para vocês, né? Ter esse feedback. Então, agradeço. Nós já estamos quase 2 horas de palestra, então foi maravilhoso. E muito obrigada a todos. Se cuidem, fiquem com Deus e uma boa noite de descanso. Tchau, tchau.